governo federal, Brasil, registrou até junho de 2023 um déficit de 42,5 bilhões de reais. Então, um déficit, faltou dinheiro. No ano passado, 2022, até junho, havia sido registrado um superávit de 54,3 bilhões, ou seja, houve uma inversão. No primeiro semestre de 2022, houve um superávit, no primeiro semestre de 2023, um déficit. O governo federal, a equipe econômica, tem falado que vai zerar o déficit público em 2024. Uhum. O senhor considera execuível essa promessa? Eu acho que, primeiro, em relação a comparações entre um ano e outro, a gente precisa entender, né, qual é a dinâmica do número que está sendo gerado. E quando você tem uma mudança de número, é importante entender se ele foi mudado, ou se ele foi modificado, ou foi melhorado ou piorado, no caso, por uma mudança conjuntural ou uma mudança estrutural. Então, por exemplo, a inflação tende a ajudar, né, o fiscal no curto prazo, porque a arrecadação é sempre nominal, é sempre baseada em preço, então quando a inflação sobe, por mais que o governo tenha algumas despesas indexadas, não são todas, então você acaba melhorando. Então você, quando vem de um ano com inflação mais alta, você tem uma melhora. Sim. Teve também alguns fatores que foram, vamos dizer assim, conjunturais, como, por exemplo, congelamento do funcionalismo. Você, obviamente, consegue fazer isso durante um tempo, mas depois você não é estrutural, você tem que recuperar. Então eu faria uma análise com um pouquinho mais de cuidado entre relação em um número e outro. O que é, eu acho que relevante no caso do Brasil, e que precisa ser endereçado, e não é desse governo, não é do outro governo, é uma coisa que vem já de muito tempo, é que nós temos um crescimento de gastos em termos reais que é relativamente alto comparado com o mundo emergente, né, e comparado, inclusive, com o que está acontecendo, o que está sendo projetado para o mundo desenvolvido. Eu tenho uma apresentação que eu uso, um slide, a gente está falando entre 2023 e 2024 de ter um crescimento de gasto real, e de 2024 já sobre o guarda-chuva do arcabouço, a gente tem um crescimento de gasto em termos reais muito acima, né, da média do mundo emergente, da média da América Latina. Então esse é um problema que acho que a gente precisa endereçar de forma mais estrutural ao longo do prazo. De novo, não é um tema desse governo, nem do último, é um tema estrutural. O que tem acontecido mais recentemente é, apesar do crescimento ter surpreendido para cima, a arrecadação, em alguns casos, tem surpreendido para baixo. Eu, outro dia, conversei com um governador que disse, olha, apesar de que o crescimento está bem acima, eu estou tendo assim, uma certa frustração de arrecadação.